Bom dia, meus amados irmãos e amigos que está conosco neste dia. Mais um dia de louvor ao nosso Deus, de agradecimento. E esse culto, como todos, é um culto de louvor ao nosso Deus, não é verdade? E hoje, iniciando a nossa devocional, eu gostaria também de lembrar que é um culto também de gratidão, né? Gratidão pela passagem de aniversário de uma pessoa muito especial para todos nós, né? Essa semana, nossa querida irmã Nilsa completou 90 anos. Privilégio, né, meus irmãos? É uma felicidade muito grande poder estar aqui nesse momento também para agradecer a Deus juntos pela vida dessa nossa amada irmã. E também a nossa oração essa manhã também se estende pelo nosso país, né? Pelas pessoas de grupo de risco, pelos trabalhadores, né? Pela Igreja de Cristo espalhada na face da terra, pelos enlutados, né? Especialmente a gente vai citar aqui a família do pastor Glavston, né? Que a irmã Elza Santana partiu para o Senhor. Também vamos estar orando pela família da Cláudia Rangel também, que estava enlutada e agora também partiu para o Senhor. Então foram duas perdas na mesma família. Que Deus tenha misericórdia, que a gente lembre, né, nas nossas orações dessas famílias, porque realmente carece. E agradecer também pela vida do pastor Sócrates, né? E que eu sei que os irmãos têm constantemente orado, todos nós estamos orando, e Deus ali então está operando um milagre na vida daquele servo. Também não esquecer de orar pelos nossos enfermos, né? Vamos lembrar da nossa querida e amada irmã Conceição, do nosso amado irmão Carlos Rossi, lembrar da nossa querida Andréia também, Andréia Lacerda, e os demais irmãos, né, que estejam precisando de oração, né, estejam com problema de saúde, que Deus possa, com a sua mão poderosa, né, com a sua mão de graça, né, derramar sobre cada um as suas bênçãos de cuidado, de carinho e de proteção. Nesse momento nós vamos estar orando a Deus. Eu convido os irmãos que orem comigo por esses pedidos. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós nesse momento aqui reunidos, ó Pai, cada um em suas casas, mas tendo a certeza, ó Pai, que o Senhor nos ouve da mesma forma, se estivéssemos no templo. Pai querido, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Senhor, pelo ar que respiramos, pelo nosso teto, ó Deus, pela roupa que vestimos, pelo alimento, Senhor, que o Senhor nos põe todos os dias em nossas mesas. Ó Deus querido, pela saúde, por tudo, ó Deus, pelas lutas e vitórias. Ó Pai querido, o que seria de nós, ó Deus, se nós não tivéssemos a Ti, Senhor, como o nosso auxílio, como o nosso porto seguro e a nossa rocha. Ó Pai querido, nesse momento eu quero colocar diante de Ti, Senhor, o nosso país, que vem passando por sérios problemas, ó Deus, tanto de saúde como de administração. Ó Deus, no nome precioso de Jesus, nesse momento eu gostaria de colocar nas Tuas mãos todos os dirigentes do país. E em nome de Jesus te pedir que aquele que quer o bem do país, que quer o bem do povo brasileiro, que seja abençoado e guardado por Ti. Pois te peço também, Senhor, que toda obra maligna, toda obra de Satanás que está envolvida no governo deste país seja jogada por terra. Ó Deus querido, nós queremos a Tua mão no nosso governo, nós queremos o Teu poder sobre o nosso país. Seja quem estiver ali, mas nós queremos o Teu poder sobre o nosso país. Por isso, em nome de Jesus, te peço que a quem for, Senhor,
se estiver enviado pelo inimigo para destruir a nação, que o Senhor ali faça a tua obra, que a tua vontade seja realizada. Porque nós sabemos que a obra do inimigo, ela não chega aos pés, o poder dele não chega a um pingo da tua graça, da tua soberania. Paizinho, nesse momento também eu quero te pedir, ó Pai, pelos enlutados, ó Deus, que nós citamos no início, pedir pela vida, Senhor, daqueles que estão em grupo de risco, dos que precisam trabalhar, dos médicos, dos cientistas, das crianças, ó Deus, de todos os profissionais, Senhor. Quero citar aqui também pelos enfermos da nossa igreja e de outras também, ó Pai querido. Nós pedimos pela vida da nossa amada Conceição, a nossa amada Andréia Lacerda, o nosso amado Carlos Rossi, ó Deus, que o Senhor cuide dos teus servos, pedindo pelo pastor Ricardo também, que são pedidos que chegam a nós, até nós. Pedimos por todas as famílias que estão enlutadas neste momento. E também, Senhor, queremos fazer um agradecimento muito especial, que é pela vida da nossa querida irmã Nilce, que oferece este culto, Senhor, de agradecimento por mais um ano, por mais uma vitória alcançada em sua vida. Ó Deus, muito obrigada por essa vida. Ó Deus, que ela continue sendo essa serva fiel, que ela continue, Senhor, trazendo para nós, Senhor, sempre exemplo, sempre um sorriso nos seus lábios, ó Deus. Sendo, Senhor, uma pessoa já de uma idade, Senhor, mas que tem muito, e ela tem muito para nos mostrar. E muito obrigada, Deus, pela oportunidade de conhecê-la, de tê-la como irmã no amor do Senhor. Cuida dessa vida, cuide da sua família. Ó Deus, que o desejo do seu coração, Senhor, seja revisto por Ti, realizado e aprovado. Ó Pai, muito obrigada por tudo. Conforte essa vida sempre, que ela continue sempre nessa alegria do Senhor. Essa é a oração que eu te faço, Senhor, no nome precioso e santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós hoje estamos na lição 4 da nossa revista, tá? Então, aproveitando, nós vamos estar convidando os irmãos a abrir as suas Bíblias, o texto áureo da nossa lição, que é Efésios, e a lição 4, Efésios 1:3, tá? Lá na palavra de Deus diz assim: Bendito, ó Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que maravilha essa palavra, né? Toda sorte de bênçãos. Então, muitas vezes a gente reclama de alguma coisa, mas reclamamos, irmão, que a gente tem que ter de barriga cheia, porque Deus tem derramado sobre nós muitas e muitas bênçãos, né? E o bom é que quando a gente para agradecer, reconhecer, isso é muito importante. Irmãos, eu vou convidar os irmãos agora também para cantar conosco o hino de número 426 do cantor cristão Gratidão na Luta. E logo após a palavra vai estar com o pastor Albertino. Que Deus abençoe a todos. Seu amor
Olá, queridos amados irmãos e amigos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, é com alegria que hoje venho compartilhar com vocês a palavra de Deus. Nesse tempo difícil que estamos vivendo, isolamento social, pandemia, quarentena, onde nós não podemos nos encontrar pessoalmente, nos abraçar, mas nós podemos estar juntos, estar próximos através das redes sociais, através da internet, através da tecnologia que nós temos ao nosso alcance, ao nosso dispor. E aqui estamos nós fazendo uso disso para poder então transmitir a palavra de Deus para todos vocês. O meu desejo é que você seja grandemente abençoado através desta reflexão e que nós possamos olhar para tudo isso que está acontecendo neste tempo, neste momento, como um tempo de despertamento espiritual. Creio que é isso que Deus está nos mostrando, creio que é isso que Deus está nos ensinando, creio que é isso que Deus está permitindo que aconteça, tudo isso para que possamos então estarmos tendo um despertamento espiritual. E é isso que eu quero falar com você através desta reflexão, através deste vídeo, neste momento. Quero ler então para vocês a palavra de Deus que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Se você puder, feche os teus olhos neste momento, que eu quero orar por você. Se não puder, você pode permanecer de olhos abertos, apenas ouvindo a oração. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, quero te agradecer, ó Deus, por este momento em que estamos meditando na tua palavra, que é viva e eficaz, e queremos pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja falando a cada coração. Usa a nossa vida, a nossa boca, a nossa voz, para que a tua voz, os teus ensinamentos, cheguem até aqueles que estão nos assistindo através deste vídeo, através desta rede social. Assim nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Queridos amigos e irmãos, Efésios capítulo 5, versículo 14, volto a ler mais uma vez, que diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Queridos, é possível ver nas palavras do apóstolo Paulo, neste pequeno versículo, sua preocupação com os crentes efésios. É óbvio que a preocupação do apóstolo estava relacionada com a vida espiritual daqueles cristãos. A sua exortação para que eles pudessem ser despertados do sono espiritual e, sendo despertados, levantassem dentre os mortos, ou seja, deixassem de fazer as coisas pecaminosas que as pessoas deste mundo fazem, estando mortas na prática do pecado, e que, por viverem assim, automaticamente estão afastadas de Deus, da luz de Cristo. Vejam, queridos amigos e irmãos, que o apóstolo afirmou para aqueles cristãos que, se eles se despertassem do sono espiritual e se levantassem dentre os mortos, dentre os que vivem na prática do pecado, Cristo resplandeceria sobre eles, Cristo os iluminaria, Cristo lhes traria esclarecimento. Sabe, queridos, quantos de nós, independente de quanto tempo temos de cristãos, independente de quanto tempo temos de religiosos, independente se professamos a fé cristã ou não, mas de repente há quanto tempo nós lemos a Bíblia, mas
ainda assim não entendemos coisas que se discernem espiritualmente, que se discernem com a iluminação de Cristo, com a mente de Cristo. Por quê? Porque preferimos dormir o sono da apatia e da frieza espiritual. Preferimos andar no conselho dos ímpios, das pessoas deste mundo que não seguiam pelas palavras de Deus, que não seguiam pelo livro sagrado, a Bíblia Sagrada. Então, preferimos andar no conselho dos ímpios, nos deter no caminho dos pecadores, nos assentar à roda dos escarnecedores, conforme escreveu o salmista no Salmo de número 1, versículo 1. Mas, assim como Deus falou àquela igreja, aqueles cristãos na cidade de Éfeso, na época do apóstolo Paulo, Deus continua falando ainda hoje conosco. E o que Ele está falando conosco ainda hoje? Desperta. Desperta, cristãos. Desperta, igreja. Deus continua falando. Assim como falou para os Efésios, Ele fala ainda hoje para nós. Desperta. Desperta você que está dormindo esse sono espiritual e levanta você que está praticando as mesmas coisas que as pessoas deste mundo pecaminoso praticam. Desperta e levanta-te. É preciso despertar, mas isso não é tudo. Ao despertar, é preciso tomar a atitude de levantar-se e deixar para trás tudo o que nos impede de termos uma comunhão, intimidade com Deus. No contexto em que este pequeno versículo se encontra, no qual ele está inserido neste capítulo 5, e se você puder abrir a sua Bíblia e mantê-la aberta aí para acompanhar, eu estarei citando outros versículos deste capítulo que envolvem o contexto do capítulo, do versículo 14, que foi o versículo inicial. Enfim, neste contexto, onde este versículo está inserido no capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós encontramos algumas atitudes que devem nos trazer despertamento espiritual e nos ajudar a levantarmos, deixando para trás as coisas desta vida e priorizando as coisas de Deus. E eu quero fazer estes destaques nestes versículos a partir deste momento. A primeira coisa que eu quero destacar com você, meu amigo, minha amiga, com todos vocês, meus irmãos em Cristo e amigos, é que nós precisamos nos despertar e levantar para viver uma vida de pureza. Vivemos num mundo contaminado, vivemos num mundo influenciado pelo pecado, por uma vida de erros, onde o que era certo até bem pouco tempo, agora já é errado. E o que era errado tornou-se certo. Inversão de valores. Ao longo do tempo, esses conceitos foram sendo adquiridos a ponto de fazer com que as pessoas acreditavam que era certo, tornasse errado. E o que elas acreditavam que era errado, tornou-se certo. Há uma contaminação muito grande no meio da religião, no meio da filosofia e das ciências. Não importa o ambiente em que as pessoas estejam, o importante é mantermos a mente sã, o importante é mantermos uma vida pura aos olhos daquele que nos criou, do Todo-Poderoso. E a sua palavra, no capítulo 5 de Efésios, dos versículos 3 ao 5, fala assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça,
pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças. Porque vocês, continua falando o texto da palavra de Deus, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Tá vendo, queridos, como que é importante nós mantermos uma vida na pureza que tem a palavra de Deus, porque ela nos lapida, ela nos molda, ela nos faz vivermos uma vida santa e pura. Apesar de sermos falhos, pecadores, com tendência a cometer erros, a palavra de Deus, ela nos lapida. E por isso, nós precisamos nos despertar e precisamos levantar para ter um compromisso de a cada dia aprender mais sobre a palavra de Deus, porque é ela quem faz com que a nossa vida se torne uma vida pura. Desperta e levanta-te para viver uma vida na pureza. Interessante que o apóstolo Paulo, nesses versículos do 3 ao 5, ele destaca o que é diferente da pureza: imoralidade sexual, qualquer espécie de impureza, cobiça, obscenidade, conversas tolas, gracejos imorais, ganância, coisa tão atual, não é mesmo? Idolatria. Idolatria que não é simplesmente ou somente se prostrar diante de um ídolo, se prostrar diante de uma imagem de escultura. Isso também é idolatria, mas qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus no coração e na vida do ser humano, isso é idolatria. Se há algo que você prioriza mais do que a Deus, então você está idolatrando esta coisa, porque ela toma o lugar de Deus na sua vida. E isso impede de que você tenha uma vida de fato na pureza que a palavra de Deus nos orienta. Estas coisas, diz o texto bíblico, não são próprias para os santos. Muito pelo contrário, ao invés disso, uma vida de ação de graças, uma vida que reconhece o poder de Deus na sua vida, uma vida que sabe atribuir a Deus tudo aquilo que nós temos e possuímos e que sabe dar graças a Deus por todas as coisas, por todos os momentos, independente da situação em que estejamos vivendo. E o texto bíblico continua nos alertando ainda no versículo 5, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Tá vendo, meus queridos amados irmãos e amigos, como que é séria esta questão de nós não procurarmos viver uma vida na pureza, uma vida de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, porque automaticamente a gente vai viver uma vida que não agrada a Deus. E se não agrada a Deus, olha, nós corremos o risco muito grande, porque a palavra de Deus fala: nenhum imoral, nenhum impuro, nem ganancioso, que é idólatra, nenhum idólatra terá herança no reino de Cristo e de Deus. Em segundo lugar, queridos, eu quero destacar os versículos 6 e 7 para falar que nós precisamos nos despertar e levantar para vivermos uma vida de obediência e obediência a Deus. Os versículos 6 e 7 do capítulo 5 de Efésios, que é o texto que nós estamos fazendo destaque com base do versículo 14, diz assim o versículo 6 e 7. Ninguém os engane com palavras tolas. Está vendo, queridos? Como que a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos alerta. A gente só comete erro, pecado, a gente só se deixa enganar porque a gente não compreende a palavra, porque não vive a palavra, ou como disse o apóstolo Tiago, somos ouvintes e não praticantes. A palavra fala: ninguém vos engane com palavras tolas. Quantas pessoas se deixando enganar por aí, até por falsos profetas? Não, ninguém vos engane com palavras tolas.
pois por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. A ira de Deus vem sobre aqueles que praticam a desobediência. Por isso precisamos, neste tempo, nos despertar e nos levantar para poder viver na obediência. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, está registrado assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Ou seja, tem o Senhor tanto prazer em rituais religiosos? E ele continua: como em que se obedeça a palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Naquele contexto ali, eles sacrificavam animais diante de Deus em adoração, para pedir perdão pelos pecados. Havia vários cerimoniais e todos eles exigiam que animais fossem sacrificados no altar de Deus. E Deus estava vendo que aqueles sacrifícios todos não eram sinceros, porque eles cumpriam os ritos religiosos. Eles eram super religiosos, mas o que era importante, o que era essencial, obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, obedecer os seus ensinamentos, obedecer os seus mandamentos, eles não estavam cumprindo, ou pelo menos não na sua essência. Em parte sim, porque os sacrifícios também faziam parte dos mandamentos e das leis, mas a essência eles deixavam de lado. O obedecer, o viver de acordo com a vontade de Deus, a sua palavra sendo colocada em prática, eles estavam negligenciando. Então, neste tempo, queridos, que nós estamos socialmente isolados, mas fisicamente isolados, mas não limitados, que nós possamos refletir que Deus está nos chamando para um despertamento, e ao sermos despertados, que nós possamos nos levantar para viver em obediência a Ele, em obediência à sua palavra, que é viva e eficaz e que transforma a vida de todo ser humano. Ainda quero fazer o destaque para vocês do capítulo 5 de Efésios, do versículo 8 ao 13, para falar que nós precisamos nos despertar e levantar para viver verdadeiramente como filhos da luz neste mundo tenebroso. Os versículos do 8 ao 13 falam: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, exponham as obras das trevas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso, mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Queridos, como a palavra de Deus é maravilhosa, como essas orientações são tremendas. Deus está nos chamando para nos despertarmos e nos levantarmos para vivermos como filhos da luz, filhos de Deus em Cristo Jesus, que fomos gerados e regenerados em Cristo Jesus. Um viver de acordo com aquilo que Deus deseja para os seus filhos, para a sua família espiritual. Ainda em 2 Coríntios 6,14, o apóstolo Paulo vai falar: não vos ponhais a julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? É muito interessante esse versículo, porque às vezes nós utilizamos eles
para poder falar sobre casamento, sobre namoro, sobre o julgo desigual que pode haver entre uma pessoa de uma religião e de outra, a incompatibilidade que pode haver, mas isso daqui é muito mais profundo do que isso, queridos irmãos, porque Deus está falando, a sua palavra está nos orientando que nós não podemos ter comunhão com os filhos das trevas. Isso é um jugo desigual. Não podemos ter comunhão com os filhos das trevas, com os infiéis, como a própria palavra está falando aqui. Vivamos, queridos, nos despertemos para viver e levantemos para viver como filhos da luz, como pessoas que foram resgatadas das trevas para a maravilhosa luz, do mundo para o reino espiritual. Fomos resgatados dessa prisão de pecado que existe neste mundo, nesta terra, para vivermos como filhos de Deus, libertos pela verdade que é Jesus Cristo, a única verdade que liberta. E os filhos da luz, eles frutificam, como o versículo fala ali, né? Tem toda bondade, justiça, anda na verdade, aprendem a discernir o que agrada a Deus. E eu acho muito importante a gente fazer esse destaque nessa expressão. Aprendem a discernir o que agrada a Deus. O que eu vivo, o que você vive, de fato tem agradado a Deus? Que nós possamos pensar nisso, porque nós queremos agradar tantas pessoas, não é verdade? Agradamos o nosso patrão, agradamos a nossa esposa, a nossa filha, os nossos filhos, a nossa namorada, o namorado, o marido, enfim. Vivemos para agradar as pessoas. Mas e a Deus? E o nosso Criador? E aquele que nos criou, nos formou para o seu louvor, para a sua glória? O meu viver, o seu viver, é algo que de fato agrada ao Senhor? Pense nisso, queridos. Não praticam, os filhos da luz não praticam as obras infrutíferas das trevas. Que assim seja na minha e na sua vida. Ainda quero destacar no capítulo 5 de Efésios, os versículos 15 e 16, porque eles nos falam para que nós possamos nos despertar e nos levantar como mordomos do tempo. O tempo é um bem tão precioso que Deus nos deu, mas que nós desperdiçamos com coisas fúteis, coisas inúteis, coisas que não edificam nem a nossa vida, nem a nossa família, nem os nossos irmãos em Cristo, nem os nossos vizinhos, nem pessoas nenhuma que tem contato conosco. Sabe, nós desperdiçamos, não administramos bem o tempo. Efésios 5, 15 e 16 fala: portanto, vede prudentemente como andais, não como loucos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus, queridos. Nós estamos vivenciando isso. Tantas coisas acontecendo ao redor do planeta. E o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Como nós estamos gastando esse tempo, esse bem tão precioso que Deus nos dá? Né? Talvez você não esteja nem mais querendo ouvir essa mensagem, está achando que ela está longa, um vídeo longo para um culto online. Talvez esteja assim, eu confesso, mas é o que Deus colocou no meu coração e eu vou até o final para falar o que Ele colocou no meu coração. Mas talvez você perca tanto tempo, horas e horas, nas redes sociais, né, compartilhando bobeiras, compartilhando coisas que nada tem a ver, gracinhas, brincadeirinhas. Eu também compartilho brincadeiras, eu também gosto de brincar, gosto de rir, mas eu tenho um compromisso de que antes de qualquer coisa, eu compartilho a palavra de Deus a cada dia, através das redes sociais. E não há um tempo melhor para fazer isso do que agora. Você não está em isolamento social, você não está em casa, então compartilhe a palavra de Deus, aproveite o tempo para ler a palavra, para estudar a palavra, para orar, para buscar mais a Deus, a presença do Senhor na sua vida. Devemos andar com prudência e sabedoria para poder administrar o tempo. O que temos feito com o tempo que Deus tem nos dado? Ainda quero destacar o versículo 17, porque com base nele nós podemos falar o seguinte:
que devemos nos despertar e levantar para compreender a vontade de Deus. O versículo 17 fala: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Procure compreender qual é a vontade do Senhor. Estamos vivendo um tempo difícil, dias difíceis, sim, mas qual é a vontade do Senhor para mim e para a tua vida? Ele permitiu que isso acontecesse. O que nós podemos aprender? Sabe por quê? Romanos capítulo 12, versículo 2, que é muito conhecido, vou ler para vocês, fala: e não sede conformados com este mundo. Olha, não podemos nos conformar com tudo que está acontecendo, não. E é porque estão nos limitando, nós vamos deixar de falar, compartilhar a palavra de Deus? Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. É a palavra de Deus que renova o nosso entendimento. E o texto continua: para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Desperte-se. Vamos nos despertar e vamos tomar a atitude de nos levantarmos para compreender a vontade de Deus. E como que eu posso compreender a vontade de Deus a cada dia? Lendo a sua palavra, estudando a sua palavra, restaurando o valor, como estamos enfatizando no mês da escola bíblica na Primeira Igreja Batista do Mutondo, restaurando o valor do ensino da verdade, conhecendo a verdade, conhecendo a Bíblia, estudando, meditando dia a dia e orando para poder ouvir Deus falar através da palavra e no nosso coração. Desperta-te e levanta-te para compreender a vontade de Deus. E essa vontade nós só compreendemos quando nós buscamos a sua presença, e eu vou falar isso já já, mas quando nós buscamos a sua presença através da leitura, da meditação, do estudo da palavra de Deus e também da oração. Por último, queridos, quero destacar os versículos 18 ao 21 para dizer que nós precisamos nos despertar e levantar para viver cheios do Espírito Santo. É o que mais nós precisamos. É o que nós precisamos desejar a cada dia, ser cheios do Espírito Santo, viver na plenitude do Espírito, como o apóstolo nos ensina. Sabe por quê? Viver cheio do Espírito Santo é viver na presença de Deus, é ter comunhão com Deus, é discernir o que Deus tem para as nossas vidas. E isso nós devemos buscar, e isso nós devemos a cada dia buscar. E não precisa de estar no templo, nós estamos limitados neste sentido, mas nós estamos aqui e em qualquer lugar Deus está. E se Deus está em qualquer lugar, nós podemos buscá-lo, nós podemos pedir que Ele nos encha com a sua presença, com o seu Santo Espírito. Aleluia. Os versículos 18 ao 21 dizem: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Sejamos cheios do Espírito Santo a cada dia, mais e mais, busquemos a presença de Deus, em nome de Jesus. E para concluir, queridos, eu quero compartilhar com vocês uma ilustração que foi o próprio Senhor Jesus que compartilhou com os seus discípulos na sua época, e ele deixou registrado para que nós em sua santa palavra, para que nós também pudéssemos ter o conhecimento dessa ilustração. Ela se encontra em Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo,
Tosquenejaram todas e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Hoje, queridos, Deus está trazendo um despertamento espiritual para cada um de nós. Fomos despertados pelo Espírito Santo, acordados, fomos feitos com que os nossos olhos fossem abertos. Mas agora que fomos despertados, qual será a nossa atitude? Vamos permanecer deitados, acomodados? Ou vamos nos levantar para viver na pureza, na obediência, como filhos da luz, administrando bem o tempo que Deus nos dá e compreendendo e vivendo a vontade de Deus e buscando ser cheios do Espírito Santo? Precisamos nos despertar, sim, mas precisamos também nos levantar para vivermos uma vida de intimidade e comunhão com Deus, obedecendo aos seus ensinos, uma vida prudente, porque o noivo, Jesus Cristo, em breve virá. E como seremos nós encontrados quando ele voltar? Como as virgens prudentes da ilustração de Jesus que eu acabei de ler? Ou como as loucas da mesma ilustração? Como seremos encontrados quando Jesus voltar? Que nós possamos nos despertar e levantar para viver esperando pela volta do Senhor, porque em breve ele virá. Desperta, querido. Desperta, querida. Despertemos todos nós para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua e a minha vida, e que nós possamos de fato vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus. Eu quero orar por você, mas antes de orar eu quero te avisar que logo após a oração você estará ouvindo uma canção com a minha esposa, a irmã Eliette. Que Deus abençoe a sua e a minha vida. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esta reflexão. Muito obrigado pela tua palavra viva e eficaz. Te agradeço, ó Deus, por este chamamento que o Senhor está nos fazendo para um despertar espiritual, para que possamos estar vivendo este despertamento e nos voltando para o Senhor, porque a tua palavra nos afirma que quando nos voltamos para o Senhor se volta para nós também. Muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, ó Deus. Abençoa a cada um que está assistindo, ó Deus, este culto, este vídeo. Abençoe a cada família, abençoe a cada igreja, abençoe a cada pessoa, ó Pai. Muito obrigado pela vida daqueles que também, ó Deus, estão se colocando à disposição para poder realizar esses trabalhos online, o pessoal que está na técnica, os irmãos que estão na técnica, abençoe suas vidas e suas famílias. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Eu oro assim agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.
fiel até o fim. Vejo tuas obras